Paulo diz em Efésios capítulo 6, na altura do versículo 10 em diante, que o cristão deve ser revestido de toda a armadura de Deus. Mas qual é essa armadura que Paulo nos recomenda? Como nós devemos usar essa armadura? E para que fim essa armadura vai ser de apoio para as nossas vidas? No versículo 10, Paulo diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só que essa força e poder do Senhor que nos reveste não é uma força bélica segundo os conceitos do homem, segundo a força que é adquirida e com a finalidade de batalharmos uns contra os outros. Não, mas é uma força espiritual, uma força que vem dos céus, que já nos foi conquistada na cruz em Cristo Jesus. No versículo 11, Paulo diz que nós devemos estar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada, que vem do grego, da palavra metodeia, que significa método, diz respeito aos estratagemas que Satanás usa contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Mas nesse mesmo versículo, Paulo diz que nós devemos estar firmes para vencer o dia mau. O dia mau aí pode ser entendido como dia, literalmente, como semanas, meses ou até mesmo anos. E quando nós vencermos a batalha ali do momento, nós não devemos baixar a guarda, porque quando baixamos a guarda, a tendência depois de uma vitória é de entregarmos as armas e assim sermos vencidos pelo maligno. Mas não é essa a ideia. Quando nós vencermos uma batalha, nós devemos estar firmes e continuar firmes para que o inimigo não venha ganhar campo. Afinal de contas, nós poderemos ganhar uma batalha, mas ainda não ganhamos a guerra, porque a guerra só será vencida de fato, concluída e consumada no grande dia, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 12, Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, não é contra aquele que nos tem como inimigo, não é contra aquele camarada e colega de trabalho chato que pega o nosso pé todos os dias, ou alguém que nos tem como algo terrível, não. Mas Paulo diz, a Escritura é enfática em dizer que o nosso inimigo é no campo espiritual, é Satanás e sua hoste maligna. Afinal de contas, sabemos que Satanás tem seu exército muito bem informado, muito bem armado, e ele usa de grandes estratagemas para atacar o povo de Deus. Observe que nesse contexto, Paulo faz uma analogia. Ele pega a figura de um soldado romano para mostrar à igreja que, assim como o combatente, ele deve estar munido e armado para enfrentar o seu inimigo, até mesmo a vencê-lo, assim também o cristão ele deve estar munido com as armas de Cristo, que foi conquistada na cruz do Calvário para a nossa vida cristã aqui na terra. No versículo 14, Paulo diz que nós devemos cingir com a verdade e nos vestir da couraça da justiça. Cingir é de onde vem a palavra cinto, que era uma espécie de cinto de fato que o soldado usava abaixo do abdômen para poder sustentar todo o seu aparato de armas e também para proteger o abdômen de ataques do inimigo, pois Paulo diz que a couraça também da justiça é nos vestir da justiça que o Senhor nos conquistou na cruz do Calvário para a nossa vida eterna no mesmo, em Cristo Jesus. No versículo 15, Paulo diz que nós devemos calçar os pés com o evangelho da paz. Se nós observar lá em Romanos, na altura do capítulo 5, Paulo vai dizer que nós estamos em paz com Deus hoje. Então observe, nós poderemos até em certo momento de nossa caminhada cristã perder a paz de Deus, mas a paz de Deus nós nunca vamos perder, porque nós fomos conquistados nessa paz e nesse amor em Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz que nós devemos calçar os pés com a mensagem da paz, é a paz que de fato traz ao mundo esperança. E a igreja do Senhor, que já experimenta dessa esperança e dessa paz, tem a responsabilidade de comunicar ao mundo esse Cristo Jesus que ressuscitou dentre os mortos para nos resgatar da morte eterna. No versículo 16, Paulo diz que nós devemos usar o escudo da fé. Assim como o soldado romano usava o escudo como uma forma de se defender dos ataques do inimigo, das suas flechas cheias de chamas, dardos inflamados, assim também nós devemos usar a fé como uma forma de combater os dardos inflamados do maligno. No versículo 17, Paulo diz que nós devemos tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete ele protege a parte mais vital do corpo, que é a cabeça. Logo, se o inimigo for atingido nessa região, ele é abatido de imediato. Então o cristão ele deve andar com a sua cabeça revestida de uma certeza da salvação, uma certeza de que Jesus veio, morreu e ressuscitou para a nossa justificação. No livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos tomar cuidado para não serem enredados pelas vãs filosofias. E as filosofias do mundo têm, de maneira categórica, nos afastar dos pés da cruz, da presença do Senhor.
E então nós devemos andar revestidos com esse capacete, não deixando que nada na vida venha nos roubar essa certeza. Porque Cristo Jesus, Ele nos salvou e um dia Ele virá nos buscar. Como nós costumamos dizer, Maranata, volta Senhor Jesus. Mas como eu falei, ele também usa a simbologia da espada, e a espada aponta para a palavra de Deus. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, quando ele foi tentado por Satanás, ele rebate a Satanás não com um soco, não com pontapés, algo do tipo, não. Mas ele ataca e rebate Satanás com a palavra de Deus. Satanás ele usa da malícia, da astúcia, mas Jesus ele usa o Evangelho. Ele não usa de discurso humano, discurso político, filosófico, religioso. Ele usa da palavra de Deus, ele se apropria dele mesmo, porque Jesus é a palavra viva e testificado nas Sagradas Escrituras. Mas observe, com todos esses utensílios espirituais, que a armadura que Paulo nos traz em Efésios capítulo 6, há um elemento muito importante para as nossas vidas diante da nossa caminhada cristã. Paulo diz no versículo 18 que é a oração. Alguém já disse que a oração é o combustível da fé. E que de fato em nossas vidas a oração venha a ser o nosso combustível todos os dias, orando ao Senhor, clamando em todo o tempo, batendo na porta, sendo importuno com Deus, pois é dessa forma que o Senhor nos trará sabedoria para podermos lidar com as tribulações, as dificuldades e até mesmo com os momentos bons e prazerosos da vida, pois Deus quer que nós demos graças a Ele em todas as coisas. Que Deus nos dê sabedoria para buscarmos a Ele com toda essa armadura e com a oração nos nossos lábios, seja no trabalho, na família, em casa, enfim, que nós possamos glorificar ao nosso Deus, aquele que um dia virá e trará justiça e vida eterna para habitarmos com Ele na Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe e um forte abraço.